Olha, sabe o que eu gosto aqui dentro do programa? É que quando a gente traz os nossos convidados, quando a gente menos espera, tem uma conversa que flui de uma forma tão legal que a gente vai pensando nas outras pautas. É muito bom, é maravilhoso, gente. Mas olha, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Jonathan. O Jonathan Iago, ele é médico veterinário e hoje nós vamos conversar sobre a questão dos carrapatos. Como eliminar carrapatos no ambiente e também nos pets. É importante a gente falar sobre esse assunto de uma forma bem diferenciada para a gente entender um pouco mais a respeito dos carrapatos. Dizem que existe aquele carrapato urbano, né? E que a gente tem que entender e conhecer melhor para a gente saber e se ligar. Às vezes você tá com um carrapato na parede da tua casa e não sabe. E de repente você nem tem um pet. Não pode acontecer isso também? Nós temos que ficar atentos sobre este assunto. Isso pode acontecer também em ambientes onde tem boi, né? Onde tem outros animais. Então hoje nós vamos chamar um pouquinho da atenção sobre este assunto agora. E eu tô recebendo aqui no estúdio ele, que é o veterinário que vem bater esse papo aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom, Ana. Seja bem-vindo, Jonathan. Prazer. Prazer é nosso. Nós vamos falar sobre essa proliferação dos carrapatos. Na verdade, uma espécie que contamina, de uma certa forma, o ambiente e acaba trazendo várias doenças também para os nossos pets. E é importante a gente chamar a atenção e entender melhor. E aí ele veio para conversar e bater um papo com a gente. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos no mês de agosto, né? Solzão, mas de vez em quando cai uma chuvinha e vem chegando o mês de setembro. É verdade que de agosto, digamos, até outubro, eles estão aí chamando bastante atenção. Vamos lá. Vamos entender melhor, né? Quando a gente fala de carrapatos, né, a gente sempre tem que tomar o cuidado. Por quê? Porque, sendo muito sincero, o carrapato ele está em proliferação, principalmente aqui na nossa região, o tempo todo. É mesmo? Então, Tem esse negócio de datas? É claro que nessa época que a gente vai entrar, aumenta. Mas não quer dizer que nessa época que a gente passou, estava menos. Até porque o clima já não é mais o mesmo já há muito tempo, né? Nós praticamente vivemos um ano inteiro de sol. Obviamente a gente sabe que vem chegando aí o BR-Obró, mas, por exemplo, pode-se dizer que o ano inteiro, até o momento, muitas chuvinhas têm caído. Sim. A gente não tem tido aquele ano, pelo menos na capital, como as pessoas costumam dizer, não chove de jeito nenhum. Tem chovido. Recentemente, né? O clima mudou. O clima mudou. E o clima muda e o carrapato também, ele se adapta muito à nossa região, infelizmente, sendo muito sincero com vocês. A rotina clínica dos problemas com o carrapato, principalmente eu que sou veterinário clínico médico, sendo muito sincero, é o tempo todo dia, todo tempo, não para, tá? Agora eu tenho uma curiosidade, o carrapato gosta de que tipo de clima? O carrapato, sendo muito sincero com você, ele gosta de se alimentar, ele gosta de ter ali um vetor. Então, é claro que ele prefere um clima ali mais com calor, principalmente, né? Mas tendo algo para se alimentar, tendo infelizmente o nosso cãozinho ali, ele tá sossegado, né? Por isso que a gente tem que fazer um controle muito intenso no nosso ambiente e no nosso pet, para justamente evitar. Muito bom. A gente trouxe aqui no nosso telão um ciclo, né, que é apresentado do carrapato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quando a gente fala de carrapato, eu acho que uma das coisas que mais surpreende todo mundo quando a gente fala desse ciclo é que o carrapato maior que a gente vê, que é a fêmea, ela coloca até 2.000, 3.000 ovos no ambiente, tá? Então, sim. Na hora que eu falo pro tutor, olha, o carrapato grande, né, que é aquele mais cheinho, que é a fêmea, quando eu falo pro tutor que ela coloca 2.000, 3.000 ovos no ambiente, o tutor fica em choque, assim como você. Não, tô chocada. Né? 2.000 é demais. Por isso que a gente diz que é uma proliferação mesmo. Quando a gente fala de carrapato, é muito difícil porque o carrapato ele fica no ambiente. A gente já tem que tirar esse mito. A gente acha que o carrapato ele mora ali, ele vive no cachorro. E a verdade é que não. O carrapato, ele tá ali no seu ambiente, principalmente. Quando ele precisa se alimentar, ele vai até o seu pet. É tipo uma refeição. Ele tá ali, ele viu o pet, ele mora no ambiente e ele vai. A fêmea, que é aquela mais cheia, né, ela coloca esses ovos no ambiente e pode
colocar 1.000, 2.000 ovos no ambiente, então é muito grande. A fêmea é essa maiorzinha. Essa né? maiorzinha. Então, assim, às vezes tem pessoas que, por sinal, mexem nelas, né? Inclusive tem até o ideal é quando você for tirar do seu cachorro, o ideal é você dar a medicação, né? Mas, eu tô bem aqui, eu vou tirar. Você não pode só puxar, tá? A mandíbula dele fica preso dentro do animal. Então, quando você só puxa o carrapato, o que que acontece? Se você pegar o carrapato do jeito que tá aí e só puxar, o aparelho bucal dele fica dentro da pele dos nossos pets e podem estar causando doenças dermatológicas. Então, sempre que você for tirar, o ideal é que você utilize uma pinça, é claro, né? Pegue a pinça, segure o carrapato e faça tipo esse movimento de torcer, né? Tipo de girar. Sim. Gira e puxa. Se você só puxar o carrapato, o aparelho bucal dele fica na pele dos seus pets e o que que acontece? Podem ter problemas dermatológicos mais pra frente. Lembrando, eu não tiro o carrapato e eu coloco ele no ambiente, porque senão ele faz o quê? Ele volta. O ideal é que você coloque num recipiente, com álcool, água sanitária, alguma coisa do tipo. Tem muita gente que eu já vi tirando e colocando no ambiente. Aí pronto, daqui a pouco ele volta. Já entregou. Tá certo? Como é que funciona essa infestação aí por carrapatos? Vamos lá, a infestação por carrapatos, ela é muito rápida porque, querendo ou não, o animal ele está ali com sangue o tempo todo, né? Sim. Então, quando ela libera nesse ambiente, nascem aqueles ovinhos e ela vai crescendo e ela vai procurando alguém para se alimentar, que infelizmente, se o cão tiver desprotegido de medicação, se o cão não tiver uma proteção, querendo ou não, o carrapato vai até ele. E ele vai, faz todo o ciclo reprodutivo dentro, se alimentando pelo pet, né? E volta o ciclo novamente. Aí já começa 3.000 ovos e tudo mais. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente fazer o controle do carrapato quando a gente não faz o controle duplo. Porque se você só dá medicação para o animal, ainda continua no ambiente. Se você só limpa o ambiente, ainda o animal está desprotegido. Muito bom. E assim, quando a gente fala de carrapatos, eu queria que você explicasse pra gente se existe diferença. Eu estava agora há pouco falando sobre carrapato em outros animais, como Sim. por exemplo o boi, né? E tem diferença desses carrapatos? Tem. Hoje a gente tem diversos tipos de carrapato. Por exemplo, o amblioma é um dos mais conhecidos, mas também tem outros tipos de carrapato e dependendo do tipo de carrapato, ele também pode transmitir doenças diferentes, né? Por exemplo, tem um carrapato também que dá muito na capivara, que aqui na nossa região é muito comum. Muita gente leva o cachorrinho para o parque sem fazer uma proteção e o que que acontece? A capivara tá lá, então tudo isso a gente tem que ter cuidado. E pode esse carrapato ir para esse pet? Sim, inclusive alguns carrapatos transmitem doenças pra gente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Nossa, então vamos chamar a atenção aqui. Eu tava dando uma olhadinha aqui, o que que eu tô observando? Existe diferença nas patinhas? Eu tô aqui observando que tem uma quando que a gente fala de carrapato, como eu lhe disse, existem diversas espécies. Sim. E anatomicamente, elas são diferentes, sim. A questão de ciclo, a questão de anatomia, né? É uma coisa mais específica ali para quem vai estudar, para quem vai estar ali querendo diferenciar o ciclo. Mas o ciclo deles é muito comum e eu sempre digo, quando a gente fala desse ciclo do carrapato, o que a gente precisa entender, qual a mensagem que eu geralmente passo para o tutor, para a pessoa que tem pet em casa, é que o carrapato ele transmite, ele se reproduz muito rápido, então a gente precisa o quê? Se prevenir o nosso pet. Então, eu sempre digo, quando eu converso com os tutores, eu sempre gosto de explicar esse ciclo, mas eu sempre gosto de focar para quê? Focar na prevenção. A gente tem que prevenir. Existem sim maneiras hoje que a gente pode quebrar esse ciclo dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, para evitar que o nosso pet tenha doenças do carrapato. Pronto, vamos falar das doenças que esse pet pode sofrer e se caso acontecer dele estar de forma urbana ou até mesmo chegar até a pessoa, qual tipo de doença que pode chegar até essa pessoa? Para a pessoa ou para o pet, sim, no caso? Para os dois. Vamos lá. Para os pets, os carrapatos hoje, pegando todos os tipos, tanto a questão do carrapato ali mais que fica ali na parte mais urbana, quanto o carrapato que fica mais ali na parte rural, né? A gente tem 4 principais doenças. A principal doença é a erliquiose, que todo tutor de cachorro já ouviu falar, ou tem um conhecido, ou infelizmente o próprio pet já teve, que é a erliquiose. Mas também a gente tem outras doenças, como a babesiose, que é mais comum para animais, às vezes, que convivem com área rural, né? Tem a anaplasmose e a hepatozoonose. Você vai ter que explicar quais são os sintomas e como é que a gente percebe. Vamos lá.
Principal sintoma, se o seu pet, ele sempre se alimenta, se seu pet, ele sempre tá bem e do dia pra noite, ele não quer comer, do dia pra noite, ele tá ali tristinho na dele, não quer se levantar, tá? É o sinal, é aquela coisa. Vi essas duas coisas, eu tenho que levar o meu pet para o veterinário, principalmente se ele tem carrapato recente. Ah, doutor, mas eu ouço muito essa pergunta. Ah, doutor, mas ele não teve carrapato recente, ele teve no ano passado. Pode ter a doença? Pode, tá? Tem estudos científicos que revelam que o carrapato, ele fica no ambiente, a doença do carrapato, ela fica no organismo do animal de forma crônica. O que é a forma crônica? Sem apresentar sinais clínicos, cerca de 2, 3 anos. Então, aquele cachorro que teve carrapato no ano passado e não teve mais, do nada, do dia para a noite, ele pode começar a apresentar os sinais clínicos. A doença do carrapato nos nossos pets, ela espera ali um momento oportuno. Por exemplo, em cadelinhas, a cadela teve carrapato no ano passado e não teve nada, mas só que ela está com a doença infectada com a forma crônica. Do nada ela entra no cio, terminou o cio, aí ela fica sem apetite, fica fraquinha, começa a apresentar febre, aí o tutor pensa que é por causa do cio, mas não, é a doença do carrapato. Ela espera um momento oportuno para aparecer. É como se fosse uma imunidade na gente. Isso. A baixa imunidade, Sim, naquele momento que ela está fragilizada, é que ela vai mexer. Ela espera, ela é muito oportunista nesse caso. E nos machos? Nos machos, às vezes também, o macho ele não tem um cio propriamente dito, mas tem uma cadelinha no cio, muitas vezes eles ficam querendo sem se alimentar, eles ficam focados só na questão da fêmea e também pode. Outro sinal clínico que pode ter, às vezes o animalzinho, ele tá com febre, se você pegar no focinho, na pontinha de orelha, ou às vezes na própria respiração do seu pet, você vê que tá muito quentinha, é outro sinal clínico também das doenças do carrapato. O que isso pode, Jonathan, trazer de problemas para a saúde desse tutor também? Vamos lá. Inclusive, acho que não está com 1 ano, 2 anos que a gente estava aí a febre maculosa. Não sei se todo mundo estava em todos os jornais, estava anunciando em todos os locais que é a febre maculosa, né? É uma das doenças que podem ter transmissão para a gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então sempre eu digo, quando eu falo para o tutor proteger o animal do carrapato, quando eu indico uma proteção, eu estou protegendo também o tutor, se ele tem criança que vive muito com aquele animal. Então, querendo ou não, quando a gente protege o nosso animal contra carrapato, a gente se protege também. Verdade. Então, aquela coisa, por que eu vou deixar de fazer uma coisa se eu posso proteger todo mundo, proteger minha família, proteger o meu pet? Muito bom essa daí. E aí a gente vai entrar nas formas de você, de uma certa forma, combater. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Já mostrou algumas formas, já deu algumas dicas aqui. Mas tem mais? Tem, com certeza. Vamos lá. Primeira coisa, o seu ambiente. Quando eu falo de carrapato, o seu ambiente, ele tem que estar limpo. Limpo como? Você tem que evitar um ambiente sujo, um ambiente que tenha questão de, principalmente, muitas sujidades, né, folha e tudo mais. O carrapato, ele adora ficar na parede. Então, se você encontrar qualquer carrapatinho na sua parede, você já sabe que possivelmente tem mais. Nunca tem só um carrapato, gente. A verdade é essa. Encontrou um carrapato, já contrate uma equipe de detetização para fazer uma detetização específica para o seu ambiente. Hoje também tem alguns produtos que você pode estar utilizando, você encontra em casas agropecuárias. Então, primeiro ponto, seu ambiente. Seu ambiente, ele tem que estar limpo e não pode ter carrapato. O ambiente está ok, aí a gente parte para a fase 2, que é proteger o seu pet. Hoje, para os nossos pets, a opção melhor que a gente tem são os comprimidos mastigáveis, né? Onde a gente tem várias opções de 30 a 35 dias, 12 semanas. Lembrando, não existe um comprimido mastigável que dure mais que 12 semanas. Ah, doutor, mas eu dei um comprimido e durou 1 ano. Infelizmente não existe. É um mito que acontece muito. E infelizmente, depois do período desses comprimidos mastigáveis, seu animal fica desprotegido por conta da doença do carrapato. Muitas vezes ele não tem mais carrapato, mas se entrar em contato com o carrapato passando esse período, ele pode adoecer, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para quem gosta de lavar os seus pets em clínicas, em locais assim. Tem que ficar atento também, né? Ah, sim, com certeza. Eu sempre digo, quando você vai para um banho tosa, você tem que ser um local de confiança. Por quê? Porque vai que muitas vezes tem outro cachorro com carrapato e seu animal está desprotegido. Então, sim, até o local que você leva o seu pet, ou uma clínica, ou um banho tosa, você tem que saber que é um local limpo, um local bem cuidado e que seu animal deve estar em proteção. Sempre que eu
sair com o meu cachorro, seja para clínica, seja para banho-tosa e principalmente para passeios, principalmente passeios em parques, seu animal, ele tem que estar protegido contra carrapato. A partir do momento que eu vou fazer um passeio no parque e o comprimido de carrapato ou a medicação carrapaticida do meu pet está atrasada, você mesmo está colocando o seu pet em risco. Por exemplo, saí com o meu pet, ele estava muito bem. Quanto tempo depois eu vou perceber se tem ou não carrapato? Sendo muito sincero, eu saí ali, às vezes tem tutor que na hora que chega em casa já percebe que o animal tem carrapato. Nossa, saiu sem carrapato e de repente... É muito comum sair para o banho-tosa e voltou com carrapato. Foi para a clínica. É rápido, então. Foi para a clínica e voltou com carrapato. Por isso que hoje eu trabalho basicamente na modalidade domiciliar, porque muitas vezes o animal vai até para a clínica, só para você ver, vai para a clínica e volta com carrapato. Agora, quando você chama a atenção da fêmea, é importante as pessoas observarem também essa fêmea ali no pet, né? Ah, com certeza. Se você viu a fêmea, você já tem que estar mais atento. A atenção ali redobrada. Por quê? Porque possivelmente talvez já tenha mais ovos liberados e nem todos a gente consegue ver a olho nu, né? Alguns realmente são muito pequenos. Às vezes você encontra uns pontinhos pretos, você acha que é sujeira. E é a fase larval, a fase de ovo menorzinho. Então, carrapato, gente, eu sempre digo, todo cuidado a gente tem que ter, tá? Vamos falar sobre as raças. Influencia também? Não, hoje não. Tem raça tem raça aí que, ou por exemplo, mito isso? SRD a gente sempre diz que eles são mais resistentes, né? Os vira-latas? Os vira-latas eles acabam sendo mais resistentes. Mas sendo muito sincero, hoje a doença do carrapato, ela não escolhe raça, a doença do carrapato, ela não escolhe a cor do animal, ela não escolhe gênero, ela não escolhe nem a classe social do animal. Todo animal que não toma comprimido para carrapato, todo animal que não faz o cuidado, onde o tutor não faz o cuidado com carrapaticidas, com proteção, com o ambiente, o animal está vulnerável à erliquiose e às outras doenças. Quem tem gato e cão em casa? Todo mundo misturado? Vamos lá. Em gatos já tem, mesmo o gato, o carrapato geralmente ele não tende a escolher o gato, Sim. Ele escolhe o cachorro, né? Mas hoje eu já tenho relatos de gatinhos, pacientes meus que contraíram, que pegaram um carrapato, né? Mas hoje a gente tem medicação. Então, se você tem cachorro e gato, o ideal é que você dê a medicação preventiva para os dois. Porque eles ficam ali juntos, né? E ambos têm pelinho, né? E toda uma Principalmente se o gato vai para a rua. Porque seu gato vai, às vezes o cachorro está dentro de casa e o gato vai para a rua. O gato pode trazer o carrapato no pelo, às vezes nem picado, só ali como um vetor mesmo e leva para o seu cachorro. Então você tem que fazer a proteção. Bom, então assim, lembrar e chamar a atenção que o ano inteiro tem carrapato. Sim. Para com aquela ilusão de dizer, não, só vou cuidar agora, é cuidar o tempo todo, tá? Sempre digo, quando a gente fala de doença do carrapato, é um alerta que eu faço para todos os tutores. Tomem cuidado. É uma doença que ela afeta todo o sistema do animal. É uma doença que leva muitos animais a óbito. Então, é simples. Protejam seus pets contra carrapato. Você se protege e protege o seu pet para que é melhor. Eu tô dando uma olhadinha aqui no telão e tô vendo que existe uma cor diferenciada também. Como eu lhe disse, de acordo com o tipo, com a espécie de carrapato, muda a questão de cor, muda a questão de tamanho, o ciclo, então varia muito, tá? Aí a gente tem duas espécies de carrapato e aquela coisa, tem uns que são mais rurais, tem uns que são mais urbanos, então sempre tem essa variedade, mas a atenção todos eles transmitem doenças. E chamar a atenção, porque tem muita gente que leva pet hoje para todo lugar. Eu vou pro sítio, eu vou pra fazenda, vou levar meus pets pra lá e não tem ideia, né? Principalmente quem vai pra fazenda. Você que leva seu cachorro para sítio, para fazenda, a atenção é triplicada, sabe? É dar o comprimido, é usar a coleira, é fazer de tudo. E na hora que seu pet chegar em casa, você já tem que, já vou caçando ali no pelinho dele para ver se eu encontro qualquer coisa. Porque realmente, se é difícil o controle em casa, dentro das nossas casas, imagina o controle quando você leva seu animal para por exemplo, uma fazenda, para um parque. Querendo ou não, você tem que ter mais atenção, porque em fazendas, às vezes, tem animais de grande porte, cavalo, boi, e a gente tem outros tipos de doença também que seu animal pode contrair. Tem
tem outra coisa que me chama a atenção. Por exemplo, dentro desse mundo aí veterinário, tem outros itens que podem ser comprados que de uma certa forma ajuda dentro de casa? Ou só a medicação realmente? Assim, a medicação ela serve mais para os nossos pets, né? Onde a gente tem diversas formas, comprimidos, tem medicações que você coloca aqui no dorso animal, tem shampoos, tem medicações injetáveis, né? Mas pro ambiente é fazer a limpeza. Só realmente, a limpeza mesmo, pronto, acabou. Só a limpeza já ajuda bastante. Um adendo que eu gosto muito de dizer, que muitas pessoas cometem esse erro. Quando a gente fala de medicamento injetável, hoje só existe uma medicação segura. Muitas pessoas, às vezes, principalmente pessoas que vão em casa agropecuária, aplicam ivermectina injetável em nossos pets. E sendo muito sincero, pelo menos por semana eu atendo 1, 2 casos de emergência e alguns em óbito. Então não aplique ivermectina injetável nos seus pets. Ela não é uma medicação para cão, é uma medicação para bovinos, tá certo? É um alerta e um pedido que eu faço. Se você ama seu pet, não aplique essa medicação. Muito legal você falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que tem profissionais que acabam passando, mas isso não é o correto, né? Não, assim, a ivermectina injetável para os pets, ela nem é muito para carrapato, é para outro tipo de tratamento e questão de dose mesmo controlada, certinho, como se o veterinário passar. Mas muita gente chega lá no balcão, eu quero um remédio injetável para carrapato, as pessoas acabam vendendo a ivermectina e, sendo muito sincero, eu já vi muitos animais morrerem com convulsões, sabe? É muito feio. E aquela coisa, a gente tem tantas opções seguras, por que eu vou escolher uma opção que não é boa? Eu acho legal você falar assim, porque muitas vezes o próprio tutor é inocente. Ele vai buscando um profissional, vai buscando uma clínica para poder ajudar e, de uma certa forma, acaba trazendo um problema muito maior. Sim. Então, quando você, um profissional, fala, é porque você entende, sim, você sabe, e ao mesmo tempo você está ajudando aí os tutores também e abrindo os olhos das clínicas. Com então, certeza. Procure sempre saber o que foi que você aplicou no meu cão. O que foi que você passou ali de medicamento para dar logo agora para o meu cão? Então, é se informar. Não caia na ideia, porque é uma pessoa que é profissional. Nem todo mundo é profissional, desculpa. Essa é a verdade. Aqui a gente está vendo os três. Esse maior é a fêmea ou não? Ou ela é a fêmea que eu lhe disse, fêmea, que né? Ela tá cheia, ela tá regurgitada, né? Então, sim, daí você vai ver aqueles 2.000, 3.000 ovinhos que eu lhe disse. Nossa, meu Deus do céu. E esses dois, qual é as fases mais... As fases antes, aí são mostrando as fases do carrapato, né? Agora o do boi é bem maior? Não, ele é do mesmo tamanho, coisa? você acredita? Meu Deus, a gente se engana, né? Eu jurava que seria um pouco maior. Não, é muito parecido, eles são muito parecidos, às vezes, como você bem viu. É a questão de coloração, quantidadezinha, essas formas anatômicas. Mas, sendo muito sincero, achou um carrapato? Nesse momento a gente não quer saber, vai pensar em nada, não quer saber se é do boi, se é da vaca, de quem é. Elimina, dá o comprimido, faz a limpeza do ambiente. Muito bom. Jonathan, quem quiser entrar em contato com você, quiser mais informações, como é que faz? Pronto, né? Me chamo Jonathan Thiago, todos os tutores me conhecem como John. Hoje eu atendo de forma domiciliar, tá? Então, se você precisa de um atendimento na sua casa, sem estresse pro seu pet, sem se precisar deslocar, a gente atende hoje de 8 até 8 horas da noite. Então, se você só chega à noite, eu vou até a sua casa, tá bom? Em Timon e Teresina. Então, vocês podem estar entrando em contato no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. Nosso Instagram é Prontopet. E aquela coisa, precisou, a gente vai. Não, eu gostei muito, Jonathan. É muito simpático, né? Passa as informações de uma forma muito leve e bem informativa. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Sempre à disposição. Tá bom? Obrigada.